Abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis. Antigo Testamento, o livro de 1 Reis, capítulo 17. Versículo 12. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Você achou aí? Diga amém. Diz assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Comemos e morreremos. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, é a tua palavra. Nós precisamos que ela seja viva e eficaz em nossos corações. Por isso, Senhor, faz a tua obra hoje em nós. Fala conosco de uma forma pessoal e particular. Que o teu Espírito tenha acesso aos nossos corações. Que o teu Espírito tenha acesso e faça divisão com a tua espada poderosa entre a alma e o Espírito. E que o Senhor possa definir, ao olhar para nós, tudo o que o Senhor tem de melhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, Senhor, fala conosco. Fala através da minha vida. Fala porque precisamos ouvir a tua voz, para sairmos daqui edificados em ti, na autoridade do nome de Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor. Glorifica a Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito do 5º elemento, né, da nossa campanha. Hoje nós vamos falar do azeite. Nós falamos do trigo, nós falamos do grão de mostarda, nós falamos do mel, nós falamos do sal e hoje nós vamos falar a respeito do azeite. O que é o azeite? O azeite é resultado da prensa, né? É resultado da prensa do fruto da oliveira. Qual é o fruto da oliveira? Eu não ouvi. Qual é o fruto da oliveira? A azeitona. Então, eles retiram a azeitona, colocam no que eles chamam de lagar. É um lugar normalmente redondo, grande, feito de pedra. Nós estamos falando antigamente, né? Da época da palavra. Eles colocavam as azeitonas naquele lugar e passavam sobre ela uma prensa aonde esmagava-se a azeitona e o sumo que saía dessa prensa era resultado, então, do azeite que era usado. Você entendeu? Diga amém. Então, você sabe que o azeite é feito da prensa da azeitona. E o azeite, na época da palavra de Deus, era usado para 3 coisas muito importantes. A primeira delas está referente ao texto que eu li e que você leu. A primeira delas fala de alimentação. O azeite, como nós usamos hoje, era usado também como alimento, né? Eles tinham as gorduras animais, né? Mas não tinha, como nós temos hoje, o óleo vegetal. Então, era usado na fabricação de pães, de bolos, né, de cozimentos de forma geral, a prensa da oliveira, a prensa da azeitona, que nós chamamos de azeite. No texto que a gente leu, deixa claro que essa mulher estava passando por necessidade. Aí ela diz assim: eu não tenho nada além de um pouco de farinha e uma botija de azeite. Ela faz esse comentário para o profeta e ela diz: eu vou preparar um bolo e vou comer, eu e meu filho. E depois que a gente comer, a gente vai morrer.
porque nessa época a terra estava passando por escassez de água, de chuva, então estavam com grandes dificuldades de ter alimentos. O que ela tinha era um bocado de farinha e um pouco de azeite. Aí você conhece a palavra, o profeta chega e faz um desafio para ela. Então faz assim, em vez de preparar esse bolo para você, faz esse bolo para mim. Prepara esse bolo para mim. Com o resto do seu azeite, com o resto da sua farinha, prepara ele para mim e traz. E a Bíblia diz para nós que ela então obedeceu. E Deus ali operou um grande milagre na vida daquela mulher. Então o texto deixa claro que o azeite era usado como utensílio, né, como parte integrante direta da alimentação do povo. Você entendeu? Diga amém. Aí vai lá comigo agora em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Versículo 18. Você achou? Diga amém. Diz assim: tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erguiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. A história é muito famosa. Jacó estava em Betel, cansado, entra numa madrugada dentro, ele olha uma pedra e enxerga a pedra como um bom travesseiro. Ele pega aquela pedra, põe sobre a cabeça, e então a Bíblia diz que ele tem uma visão. Ele vê uma escada grande que liga o céu à terra. E nessa escada ele vê os anjos subindo e descendo o tempo todo. E quando ele enxerga aquela escada, aquele movimento dos anjos, Jacó desperta e diz assim: olha que responsabilidade, essa terra é escolhida por Deus, esse lugar é santo, os céus descem aqui. Aí o que a Bíblia diz que ele faz? Ele tira a pedra que está debaixo da sua cabeça como travesseiro e derrama o que sobre ela? Azeite. Por quê? Porque toda vez que eles queriam fazer um ato de consagração e que aquilo fosse consagrado para o Senhor, eles derramavam azeite. O azeite, além de ser um componente importante na alimentação, na época do tempo da Bíblia, servia como elo, servia como aliança de consagração. É por isso que até hoje, quando a gente vai consagrar alguma coisa, consagrar alguém, a gente derrama o quê? Irmão. Só que em Êxodo capítulo 30, Deus dá uma nova direção. Deus diz assim: pega o azeite e acrescenta algumas especiarias nele, para que eles entrem numa adaptação feita de acordo com o coração de Deus. E aí ele forma o óleo da unção, também separado para consagração, também separado para eleger coisas que sejam do céu. Você está entendendo? Diga amém. Eu estou falando um pouco rápido, porque eu estou crendo que você conhece a história. Amém? Então eu preciso que você preste atenção. Então, o azeite era usado como condimento, como alimento, base da alimentação, e também era usado para consagrar. Consagrava-se lugares, consagrava-se altares, consagrava-se pessoas. O que Samuel levou para derramar sobre a cabeça de Davi quando Deus ordenou? Azeite.
Não tinha o óleo na mão do profeta, o óleo ungido. O que tinha na mão do profeta era azeite. E ele é designado, então, a ungir Davi para uma promessa futura, né? Davi ainda era menino quando Samuel derrama azeite sobre a cabeça dele e libera uma palavra profética. Você será? O que Davi será? Rei de Israel. Amém? Então diga comigo, o azeite servia para alimento e o azeite servia para consagração. Agora vamos ver o terceiro exemplo do azeite na palavra. Está em Êxodo capítulo 27, um pouquinho mais para frente. Êxodo capítulo 27, versículo 20. Você achou? Diga amém. Diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e os seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel, pelas suas... Olha aqui para mim. Então vamos entender. Deus então primeiro deu a ordem para que fosse criado um candelabro. Um candelabro de 6 hastes com uma grande no meio. Para quê? Para ser colocado após o véu. Para ser colocado antes do véu. Para trazer luz ao ambiente do Santíssimo. Então, a ordem de Deus foi essa aqui. A ordem de Deus era criar um candelabro com 3 hastes de cada lado e uma central no meio, aonde dentro dela se colocaria o quê? Azeite batido, puro, está escrito na sua Bíblia. Azeite puro, batido e derramado aqui dentro. Eles acendiam, queimavam esse azeite e isso então se tornava luz. Luz para o ambiente, luz para a entrada do ambiente santo. Então a ordem de Deus foi o seguinte: pega da primeira prensa da azeitona, aquele sumo mais grosso, a primeira prensa que se fizer da azeitona batida, você separa, porque esse azeite não vai ser para comida, diga, não vai ser para comida, não vai ser para consagração. Vai ser para quê? Para acender o candelabro. Esse azeite é esse aqui. Esse azeite que eu tenho aqui na minha mão, que está escrito em hebraico, é o azeite das primícias. É o azeite da primeira prensa. É esse azeite que eles faziam, dirigido exclusivamente para acender a luz do candelabro, para servir de iluminação. Você está entendendo? Diga amém. Então, diga assim comigo: o azeite servia para comer, o azeite servia para consagrar e o azeite servia para quê? Para iluminar. Você entendeu? Diga amém. Então, agora você já sabe o que é que acendia o candelabro. Azeite. Não era vela. Não era vela. O que acendia o candelabro era o azeite que está escrito aí, puro da oliveira, batido exclusivamente para acender ao candelabro. Amém?